E aí, terceirão? Ó, raízes racionais, tá? Vou fazer a demonstração do teorema, tá? Acompanha, vai, vou tentar fazer da melhor maneira possível aí para você não se perder, para acompanhar. Acho que é importante o raciocínio. Por que isso? Por que acontece isso? Então, por isso que eu gosto de demonstrar teorema, tá bom? E 3 aplicações aí, tá bom? Vamos para a aula. Então, vamos lá. Agora está na hora da gente falar de equações polinomiais em que as raízes são racionais. Ou vamos falar de raízes racionais, tá? Vamos pegar uma equação polinomial e vamos supor que ela tem uma raiz racional, tá? Por exemplo, no livro que eu estou trabalhando, ele faz essa demonstração, vou fazer a demonstração de um teorema aqui, tá? Ele faz essa demonstração do teorema para qualquer equação polinomial. Mas se eu fizer para qualquer equação polinomial, fica muito difícil, fica muito poluído, fica muita coisa escrita, já vai ficar muita coisa escrita mesmo, só que se eu fizer para qualquer equação, fica muito difícil. Então, um macete para a gente entender esse tipo de demonstração, assim, que é para equações polinomiais de qualquer grau, é a gente limitar o grau e conseguir entender. Então, para ficar claro, eu vou tratar aqui de uma equação polinomial de sexto grau. Por exemplo, essa daqui, ó. Ax elevado a 6 mais bx elevado a 5 mais cx elevado a 4 mais dx elevado a 3 mais ex elevado ao quadrado mais fx mais g igual a 0. Tá vendo? Não é uma equação fácil. Só de escrever, vocês vão ver o quanto eu vou escrever aqui. E imagine fazer isso para n, assim, às vezes fica um pouquinho mais difícil. Então eu estou fazendo para degrau 6 para ficar fácil de entender, tá? Então, olha só, seja essa equação polinomial de sexto grau, com esses coeficientes a, b, c, d, e, f, g, todos coeficientes inteiros, tá? A, B, C, D, E, F, G, ó, vou até colocar aqui, ó, A, B, C, D, E, F e G pertencem aos números inteiros, tá? E o primeiro e o último, o A e o G, são diferentes de zero, tá? Beleza? Ah, mas eles não podem ser zero? Não, poderia ser zero, mas daí seria uma equação do quinto grau que eu colocaria o x em evidência e eu reduziria ainda para uma equação do quarto grau. Mas eu quero demonstrar isso para uma equação de sexto grau mesmo, tá? Eu quero fazer para uma equação de sexto grau. Então, para a minha demonstração, eu quero que o a e o g sejam diferentes de zero, tá? Para ficar legal a demonstração, tá? Então, supondo que o a e o g sejam diferentes de zero. Tá? Porque se o A e o G não for diferente de zero, aí eu tenho que fazer uma manobra aqui e eu não vou querer fazer agora, porque vai ficar mais fácil demonstrar desse jeito, tá? Aí você, mas daí não vale, não vale. É que senão eu vou ter que considerar mais um caso, e eu não quero considerar mais um caso, eu quero considerar só para esse caso. E essa demonstração vai valer para qualquer demonstração, tá? Bom, considere que aqui é diferente de zero, isso aqui é diferente de zero, porque eu vou precisar usar isso aqui, beleza? Tá. Então, suponha essa equação polinomial de sexto grau, onde todos os coeficientes são números inteiros. Número inteiro pode ser zero, pode ser negativo e pode ser positivo, tá? Eles são números inteiros, beleza? Tá. Bom, suponha que uma das raízes, né, xn, uma das raízes, porque isso aqui tem seis raízes, uma delas, tá, x qualquer que seja ela, seja uma raiz racional, ou seja, seja uma raiz que eu posso escrever como sendo p dividido por q, tá? P dividido pelo q. E p e q, tá? P e q são primos entre si. O que quer dizer que eles são primos entre si? Que o divisor comum a eles dois,
que o único divisor comum a eles dois é o 1, tá? Que o único divisor entre eles é 1. Ou seja, por exemplo, 5 dividido por 3. 5 e 3 são primos entre si? São. Por quê? Primeiro porque eles são primos. Então, se eles são primos entre si. Tá? E o único divisor entre eles que divide esse e esse ao mesmo tempo é o 1. Certo? Mas não precisa ser só número primo. Por exemplo, o 8 e o 3. O 8 e o 3 são primos entre si? Você fala, não, porque o 8 não é primo. Não, não tem importância. Ele não precisa ser primo. Mas veja que o único número que divide o 8 e o 3 ao mesmo tempo é o 1. Tá? Ó, o que divide o 8? O 1, o 2, o 4, o próprio 8. Todos eles dividem o 8. Mas quem é que divide o 3? O 1 e o 3. Então, são primos entre si. Entendeu? Ah, então quer dizer que um deles tem que ser primo? Não. 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 Por exemplo, 8 nonos. O 8 é primo? Não. O 9 é primo? Não. Mas quem é que divide o 8 e o 9 ao mesmo tempo? Bom, o 8 divide o 2, o 1, o 2, o 4 e o 8. O 1, o 2, o 4 ou o 8 divide o 9? Só o 1. Porque o que divide o 9 é o 1, o 3 e o 9. E o 1, o 3 e o 9, só o 1 que é divisor do 9 e é divisor do 8 ao mesmo tempo. Então, eles são primos entre si, apesar de não serem primos, entenderam? Ou seja, quando eu digo que eles são primos entre si, quer dizer que eu não consigo simplificar um com o outro. Não tem como simplificar nem por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por nada. Eu não consigo simplificar um com o outro, certo? Eu não consigo simplificar. Essa daqui é uma fração que eu não consigo reduzir mais, ou seja, uma fração irredutível, tá? Que eu não consigo simplificar. É isso que está dizendo. Então, vamos supor que uma das raízes dessa equação polinomial seja uma fração irredutível P sobre Q, certo? Então, P e Q são primos entre si, beleza? Bom, o que acontece se eu colocar no lugar do x isso daqui? A equação vai ser, né, colocando no lugar do x P sobre Q, isso aqui vai dar zero, certo? E eu vou colocar, olha só, vai ficar assim, ó. Então, vai ficar A vezes P sobre Q elevado a 6, vai dar P elevado a 6 sobre Q elevado a 6, mais B vezes P elevado a 5 sobre Q elevado a 5, mais C vezes P elevado a quarta sobre Q elevado a quarta, mais D vezes P elevado a terceira sobre Q elevado a terceira, mais E vezes P ao quadrado sobre Q ao quadrado, mais F vezes P sobre Q, mais G, isso tem que ser igual a zero, é ou não é? Beleza? Tá. Então, deixa eu só, para não confundir, tá? Então, veja. Isso daqui é verdadeiro, porque P sobre Q, eu estou supondo que P sobre Q é uma das raízes, beleza? Bom, eu posso pegar essa equação toda e multiplicar por Q sobre 6. Se eu pegar tudo isso aqui e multiplicar por Q sobre 6, né? Multiplicar tudo. Vou pegar tudo aqui, ó, e eu vou multiplicar por Q elevado a 6, tá? Ficou em cima, mas passei. Q elevado a 6, tá? Então vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar assim, ó. A vezes P elevado a 6 vezes... Opa! Não. Se eu fizer vezes Q elevado a 6, vai simplificar, né? Então, A vezes P elevado a 6, mais... Aqui vai simplificar, vai ficar só um Q em cima, então vai ficar B vezes P elevado a 5 vezes Q, mais C vezes P elevado a quarta vezes Q elevado a 2, mais D vezes P elevado a 3 sobre Q elevado a 3, mais E vezes P elevado a 2 sobre Q elevado a 4, mais F vezes P vezes Q elevado a quinta, mais G vezes Q elevado a 6, igual a 0 vezes Q elevado a 6 dá 0. Beleza? Tá vendo? Foi isso que eu fiz. Certo? Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou tomar dois caminhos. Um dos caminhos eu vou jogar isso aqui para o lado de lá. E o outro caminho eu vou pegar isso aqui e vou jogar para o lado de lá. Tá? Então primeiro eu vou pegar esse aqui e jogar para o lado de lá. Vai ficar assim, ó. A P elevado a 6 mais B P elevado a 5Q. Tá vendo como que escreve? Mais C vezes P elevado a quarta
Q elevado a 2, mais D, P elevado a 3, Q elevado a 3, mais E, P elevado a 2, Q elevado a 4, mais F vezes P vezes Q elevado a 5, igual a menos G sobre Q elevado a 6. Beleza? Olha só, eu não falei lá em cima que os coeficientes são números inteiros? Os coeficientes são números inteiros, certo? E P e Q são números primos entre si, ou seja, P e Q também são números inteiros. Eu não falei isso, mas quando eu falo que P e Q são primos entre si, eu estou falando que é uma fração irredutível, ou seja, são números primos, tá? P e Q são números inteiros também. Vou colocar aqui, ó. P e Q também pertencem aos números inteiros, tá? E são primos entre si, beleza? Tá. Então, se P, Q e A, B, C, D, E, F, G são todos números inteiros, então isso daqui dá um número inteiro, não é? Isso aqui dá um número inteiro. Isso aqui também dá um número inteiro. Né? Porque número inteiro vezes número inteiro elevado a 6 dá um número inteiro vezes número inteiro vezes número inteiro, número inteiro vezes... Se eu multiplicar só números inteiros, dá números inteiros. E se eu pegar, somar números inteiros, sejam positivos ou negativos, vai dar um número inteiro. Não vai dar fração. Isso aqui não dá fração. Correto? Tá. Mas eu vou pegar todos esses termos, todos eles, e vou dividir por P. Certo? Vou dividir por P. Eu vou pegar esse aqui e vou dividir por P. Pegar esse aqui e dividir por P. Pegar esse aqui e dividir por P. Pegar esse aqui e dividir por P. Esse também por P. Esse também por P. E esse aqui também por P. É ou não é? Como todos esses aqui têm P, eu vou simplificar. Ó. P com P vai dar P elevado a 5. P com P, P elevado a quarta. P, P, P elevado a terceira. P, P elevado ao quadrado. P deu P. E P simplificado por P deu 1. Certo? Agora, se você olhar isso aqui, ó, isso aqui vai ser um número inteiro. Porque, ó, número inteiro vezes número inteiro dá número inteiro. Número inteiro vezes número inteiro vezes número inteiro dá número inteiro, número inteiro, número inteiro, número inteiro, número inteiro, número inteiro. Todos os números são inteiros. E aqui embaixo, ó, não tem número inteiro. Já eu simplifiquei, ficou 1. Então, isso aqui vai dar um número inteiro, 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 inteiro. Quando eu somo números inteiros, vai dar um número inteiro. Então, isso daqui pertence aos números inteiros, é ou não é? Então, se tudo isso daqui é um número inteiro, isso daqui tem que ser um número inteiro. Certo? Isso aqui tem que ser um número inteiro. Mas espera aí. Em cima eu tenho o Q, né? A letra Q, o valor Q. E embaixo eu tenho o valor P. Mas eles não são primos entre si? São. Se eles são primos entre si, então eu não consigo simplificar isso aqui, ó. Isso sobre isso eu não consigo simplificar. Certo? Mas espera aí, isso aqui tem que dar um número inteiro, porque se tudo isso aqui é um número inteiro, isso aqui tem que dar um número inteiro. Mas se eu não consigo simplificar esse por esse, como é que isso aqui vai dar um número inteiro? Só se P, então, é divisor do G. Essa é uma conclusão importante, ó. Tá? Se isso tudo aqui é um número inteiro, isso aqui tem que ser um número inteiro. Mas para isso aqui ser um número inteiro, o que tem que acontecer? O G tem que ser divisível por P. Ou seja, o P tem que ser um divisor de G. Entendeu? Tá. Eu falei que eu ia tomar dois rumos, né? Então, um deles foi esse aqui, ó. O outro rumo é esse aqui, ó. Eu, em vez de jogar esse daqui pro lado de lá, como eu fiz aqui, peguei esse aqui e joguei para lá, eu vou pegar esse daqui, ó, e vou jogar para lá. Então, vai ficar aqui o quê? Tudo isso aqui vai ficar desse lado. E esse aqui vai ficar do lado de lá. Então, vai ficar assim, ó. B vezes P elevado a quinta, Q, mais C, P elevado a quarta, Q ao quadrado, mais D, P elevado a terceira, Q elevado a terceira, mais E, P ao quadrado, Q elevado a quarta, mais F, vezes P, Q elevado a quinta, mais G, vezes Q elevado a sexta. Tá vendo? Todos esses. Este aqui, este aqui, este aqui, este aqui, este aqui e este aqui. E este aqui? Este aqui eu joguei para o lado de lá. Então vai ficar o quê? Menos a P elevado a sexta. Certo? Agora, olha, todos esses aqui têm a letra Q, não tem? Tem o valor Q, não tem? Então eu vou pegar todos esses aqui e esse daqui vou dividir por Q. Ó, dividir. Dividir, 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 dividir
e dividir, tá? Então, esse daqui simplifica, aqui fica 5, aqui simplifica, aqui fica 4, 4, aqui simplifica, fica 3, aqui simplifica, fica 2, aqui simplifica, fica só o Q, e aqui simplifica, some o Q, tá? Então, repare, esse lado aqui deu número inteiro vezes número inteiro, não tem divisor, aqui é 1, né? Então, número inteiro, número inteiro, número inteiro, número inteiro, número inteiro e número inteiro. Então, tudo desse lado aqui é o quê? É pertencente aos números inteiros. Ou seja, isso aqui vai ser um número inteiro. Isso aqui vai ser um número inteiro, certo? Então, se esse lado é um número inteiro, esse lado tem que ser número inteiro. Como eu fiz aqui, ó, entendeu? Se você entendeu que isso aqui tudo tem que ser número inteiro, que dá número inteiro, então isso aqui tem que ser número inteiro, a mesma coisa aqui, ó. Isso tudo aqui é um número inteiro. Então isso aqui tem que ser um número inteiro, certo? Só que P e Q são primos entre si. Então eles não se dividem. Eles não se dividem. Então isso daqui eu não consigo simplificar. Isso daqui, né? Se isso aqui for uma fração, por exemplo, se P sobre Q for 5/3, por exemplo, né? P sobre Q for 5/3, isso daqui é o quê? É 5 elevado a 6 dividido por 3. Isso aqui não dá para simplificar. Entendeu? Mas isso aqui tudo tem que ser um número inteiro. Então, se isso daqui é um número inteiro, então quer dizer o quê? Que Q é divisor de A. Ó, o Q é divisor do A. Outra informação importante. Tá? Por que que isso daqui é importante? Porque com essas informações eu chego à conclusão o seguinte, que se os coeficientes são números inteiros, o A e o G, o primeiro e o último não são zero, tá? Para ficar aqui um termo independente, um aqui do maior grau. Tá? Se são números inteiros e o A e o Q não são zeros, e essa equação admite isso daqui como raiz, tá? Admite isso aqui como uma raiz, então essa raiz ela pode ser descoberta fazendo o quê? Eu pego os divisores de G e os divisores do A e combino eles. E eu conseguirei descobrir qual é essa raiz. Entendeu? Então, se essa equação tiver uma raiz racional e todos os coeficientes forem números inteiros, tá? Então, essa raiz ela vai ter uma característica que o número de cima, né, o numerador dessa raiz, vai ser um divisor do Q, do G aqui, ó. E o denominador dessa raiz vai ser um divisor do A. Certo? Aí você fala, tá, mas o que eu faço com isso? Isso daqui vai te ajudar a achar as raízes de várias equações, tá? E eu vou fazer um exemplo, logo agora eu vou fazer um exemplo, tá? Vou fazer um exemplo disso aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui é o exemplo que eu vou fazer. Tá? Vamos resolver essa equação. Então, tá vendo? São todos números inteiros, é do quarto grau. Então, eu vou supor que uma das raízes seja um número racional. E eu vou mostrar quais são todos os números racionais que eu vou investigar para ver se é raiz. Tá? Eu vou fazer isso aqui. Tá? Eu vou fazer essa investigação aqui. Ó. Mas, antes disso, eu quero ainda chegar em outras conclusões aqui importantes, tá? Que outras informações importantes eu posso chegar com esse teorema. Primeiro de tudo, esse teorema ele não garante que essa equação polinomial com coeficientes inteiros vai ter uma raiz racional. Não, nem sempre vai ter uma raiz racional. Pode ser que esse polinômio não tenha uma raiz racional. Não seja raiz racional.
Tá? Ah, mas daí eu faço o quê? Daí eu vou investigar se é e nenhum das raízes racionais que eu investigar é raiz, daí eu chego aqui à conclusão. Bom, se essa equação polinomial de coeficientes inteiros não tem a raiz racional com essas características, então esse polinômio ou tem raízes complexas ou tem raízes irracionais. Tá? São raízes irracionais ou complexas. Não são números inteiros nem números racionais, porque na verdade os números inteiros são números racionais, entendeu? Então, quando eu estou investigando isso daqui, para ver se é uma raiz racional, eu automaticamente estou investigando também as raízes inteiras. E que normalmente as equações, os problemas que a gente tem que resolver, tem raízes inteiras, entendeu? Aquele ali que eu mostrei para vocês ali, que eu vou fazer agora em seguida, ele tem 4 raízes. Todas as 4 raízes são racionais. Mas 2 dessas raízes racionais, além de racionais, elas são inteiras. 2 são racionais. Mas nenhuma delas é irracional. Ou seja, se eu não acho aqui nenhuma raiz racional, então eu posso concluir com certeza. As raízes ou são complexas ou são irracionais. Irracionais. Beleza? Beleza. Essa é uma conclusão importante. Tá? Outra coisa. Se esse coeficiente A aqui for mais ou menos 1, quer dizer que as raízes racionais que porventura essa equação tenha, essas raízes racionais serão inteiras. Certo? Se aqui for 1, porque veja, o Q, ele é divisor do A, certo? E o Q, ele está no denominador. Se o A for 1, qual é o divisor do A? É 1. Então, quer dizer que vai ser P sobre 1. E P sobre 1 é número inteiro. Entendeu? Então, se os coeficientes forem números inteiros, mas o A, além de ser inteiro, ele for o número 1, e essa equação polinomial tiver raízes racionais, essas raízes racionais serão inteiras. Beleza? Bom, basicamente é isso aí, tá? Que o teorema diz e é isso daí que a gente vai fazer, tá? Então as raízes, a gente vai pegar, vai achar os divisores. A gente vai, para analisar as raízes, a gente vai ver os divisores do G, os divisores do A, ou seja, os divisores do termo independente, os divisores do primeiro, do coeficiente do x de maior grau. A gente vai pegar os divisores do G e combinar com os divisores do Q e vamos ver todas as possíveis raízes racionais da equação, tá? Como eu falei, não garante que a raiz será isso, tá bom? Então, vamos ver o exemplo. Então, esse é o exemplo, tá? Vamos resolver essa equação. Então, como é que a gente resolve uma equação do quarto grau? Não tem um método tipo Bhaskara para resolver isso aqui. Esse aqui você vai fazendo tentativas e erros, tá? Então você pega e a primeira coisa que você faz, você soma os coeficientes. Se a soma dos coeficientes der 1, o 1 é uma das raízes. Daí você aplica Brillouin-Ruffini e diminui o grau, certo? Mas se você olhar aqui, ó, o 6 e o 12, que são os coeficientes positivos, a soma dá 18. E esse com esse, a soma dá menos 48. Dá menos 48. Então, menos 48 com mais 18 não dá 0. Então, o 1 não é raiz disso aqui. Eu posso testar o menos 1, né? Então, quando eu fizer aqui menos 1 elevado à quarta, vai dar 1 vezes 6, 6. Aí, menos 1 elevado ao cubo dá menos 1. Menos 5 vezes menos 1 dá mais 5. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes menos 39 dá menos 39. Menos 1 vezes menos 4 dá mais 4, mais 12. Então, vamos lá. 6 com 5, 11. 11 com 12 dá 23. Com 4 dá 27. 27 com menos 39 não deu 0. Então, o menos 1 também não é raiz disso aqui. Entendeu? Bom, e daí quais são as outras? Daí, vou tentar o 2, vou tentar o 3, vou tentar o 4, vou tentar à vontade. Não.
Primeiro, vamos ver quais são as possíveis. Se tiver uma raiz racional, se essa equação tiver uma raiz racional, e eu sei que tem, são 4 raízes racionais. Se tiver raízes racionais, quais são as possíveis raízes racionais? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o termo independente e vou ver quais são os divisores do termo independente. Ó. Divisores do 12. Tá? Os divisores positivos e negativos. Então, mais ou menos 1 é divisor. O 2, mais ou menos 2 também é divisor. O 3 também é. Mais ou menos 3 também é divisor. O 4 também é. Mais ou menos 4 também é divisor. O 5 não. O 5 não é. O 6 é. Então, mais ou menos 6. O 7 não. O 8 não. O 9 não. O 10 não. Aí você fala, não, mas o 9 posso simplificar, mas não é divisor. Se eu pegar 12 e dividir por 9, não dá número exato. Se eu pegar o 12 e dividir por 8, não dá número exato. Mas se eu pegar o 12 e dividir por 6, dá. Por 4 dá. Por 3, entendeu? Bom, o próximo divisor depois do 6 é o 12. Então, mais ou menos 12. Então, esses daqui são os divisores do 12. Tá? E o 6? Agora eu vou investigar os divisores do 6. Quem são os divisores do 6? Bom, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. O 4 não é, o 5 não é. Pronto. Tá? Mas para que a gente faz isso aqui? Por quê? O teorema me diz o seguinte, que se tiver raízes racionais, né, do tipo P sobre Q, esse P sobre Q, o P vai ser um desses divisores e o Q vai ser um desses divisores. O Q, ele é um divisor do 6 e o P é um divisor do 12. Então, quais seriam os divisores? Tá? Quais seriam as possíveis? Tá? Possíveis raízes racionais. Tá? Quais seriam as possíveis raízes racionais? Então, eu vou fazer aqui. Ó. Então, eu vou pegar esses aqui, que são os divisores aqui do 12, que são P, e vou dividir cada um deles pelos divisores do 6. Tá? Então, eu vou começar aqui. Ó. Mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 1. Então, as possíveis raízes vão ser o quê? Mais ou menos 1. Mais ou menos 2 dividido por mais ou menos 1, então as possíveis raízes vão ser inteiras, vão ser mais ou menos 2. Mais ou menos 3 dividido por mais ou menos 1 vai dar mais ou menos 3. Mais ou menos 4 dividido por mais ou menos 1 vai dar mais ou menos 4. Aí mais ou menos 6 dividido por mais ou menos 1 vai dar mais ou menos 6. E mais ou menos 12 dividido por mais ou menos 1 dá mais ou menos 12. Aí você fala, peraí, mas é muita raiz aqui. Só aqui são 6 possibilidades? Não, são 12 possibilidades? Sim, são 12 possibilidades. É só, mas vou ter que testar tudo? Não. Você vai testando as mais fáceis. Por exemplo, mais ou menos 1 a gente já testou aqui. Não deu. Então isso aqui até posso tirar, porque isso aqui não deu. Não deu. Aí eu vou testar essas. Se der, opa, já vou, entendeu? Bom, vamos agora fazer o 2 dividido por mais ou menos 1. Bom, 2 dividido por mais ou menos 1 vai dar mais ou menos 2, então já está contemplado. 2 dividido por mais ou menos 2 vai dar mais ou menos 1, já está contemplado. 2, mais ou menos 2 dividido por mais ou menos 3, então vai ser mais ou menos 2 terços. Eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos 2 terços. Tá? Mais ou menos 2 dividido por mais ou menos 6 vai dar mais ou menos 1 terço. Então, mais ou menos 1 terço. São possibilidades, tá? Agora, com o 3. Mais ou menos 3 dividido por mais ou menos 1, mais ou menos 3. Mais ou menos 3 dividido por mais ou menos 2, então é mais ou menos 3 meios. Certo? Mais ou menos 3 dividido por mais ou menos 3 dá mais ou menos 1. Mais ou menos 3 dividido por mais ou menos 6 vai dar mais ou menos 1 meio. Opa, então aqui, ó, mais ou menos 1 meio. Beleza? O 4. Mais ou menos 4 dividido por mais ou menos 1, tá aqui já. Mais ou menos 4 dividido por mais ou menos 2, tá aqui já, mais ou menos 2. Mais ou menos 4 dividido por mais ou menos 3, opa. Então tem aqui mais ou menos 4 terços. Também pode ser, se, tá? Pode ser que seja. Aí, ó, são possíveis raízes. Não estou dizendo que são raízes, mas são possíveis raízes. Então esse por isso já foi. Mais ou menos 4 dividido por mais ou menos 6, vou simplificar por 2, vai dar mais ou menos 2 terços. Está aqui já, mais ou menos 2 terços, então não preciso fazer. Agora, mais ou menos 6 dividido por mais ou menos 1, mais ou menos 6. Mais ou menos 6 dividido por mais ou menos 3. Mais ou menos 6 dividido por mais ou menos 3, mais ou menos 2. Mais ou menos 6 dividido por mais ou menos 6, mais ou menos 1. Acabou. E o mais ou menos 12, mais ou menos 12 dividido por dá 12. Mais ou menos 12 dividido por mais ou menos 2 dá isso aqui. Mais ou menos 2 dividido por mais ou menos 3 dá isso aqui. Não, dá isso aqui, 4.
mais ou menos 12 dividido por mais ou menos 6, dá mais ou menos 2. Então, pronto, acabou. Então, olha só, essas aqui são as possíveis raízes racionais daquela equação. Então, veja só, não é garantia, hein? Presta atenção, não é garantia. Tá? Digamos que você, numa prova de vestibular, não vai cair tudo isso daqui, né? Ele vai cair de uma forma mais direcionada, para você conseguir resolver a questão num tempo limitado, certo? Então, se essa equação tiver raízes racionais, então as raízes racionais vão ter que estar aqui dentro. E eu vou achar as 4 raízes daquela equação, e você vai ver que as 4 raízes daquela equação vão estar aqui dentro, porque eu já estou dizendo para você que essa equação tem 4 raízes racionais. Então, as 4 raízes racionais vão estar aqui dentro. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Bom, agora já testei o mais ou menos 1 lá no começo. Eu somei os coeficientes, não deu 0, então 1 não é. Aí coloquei o menos 1, então esse, inverti o sinal desse, esse, inverti o sinal desse, esse, somei, não deu 0, não, então mais ou menos 1 está fora. Então vou tentar o 2. Tentar o 2, ó. Vai ficar 6 vezes 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta dá 16. Então isso aqui vai ser o quê? 6 vezes 16, menos 5 vezes 8, menos 39 vezes 2 elevado ao quadrado, 4. Ah, tô testando. Menos 4 vezes 2, esse aqui eu vou colocar direto o resultado, menos 8, mais 12. Vou testar para ver se é igual a 0, tá? Então, 6 vezes 16 dá 96. Menos 5 vezes 8 dá menos 40. Menos 34 vezes 4, bom, dá 120, 136. Tá? Menos 136. 16 vai 1. 12 mais aquele 1, 13, 136. Que menos 8 mais 12. Vamos ver se dá 0. 96 mais 12, que são os positivos, dá 100, 108. Ih, já passou, não vai dar. Os negativos vão ser maiores. Então, o mais 2 não é. Agora vamos testar o menos 2. Tá? Então, o menos 2 vai vir daqui também. Ó. Eu só vou mudar sinal. Então, menos 2 elevado à quarta vai dar positivo, então isso aqui vai dar 96 mesmo, tá? Então esse aqui eu testei o x igual ao 2. Agora eu vou testar o x igual a menos 2, ó. Então, 96. Só que aqui vai dar menos 8 vezes menos 5, vai dar mais 40. Tá? Esse daqui vai manter o sinal, então vai dar menos 136. Esse daqui, menos 4 vezes menos 2, vai dar mais 8, troca o sinal. E o 12 não troca o sinal, continua 12. Mais 12. Vamos ver se dá 0. Tá? Então aqui, ó. Bom, aqui já parece que já deu uma melhorada, hein? Ó. Aqui 8 com 12 dá 20. 20 com 40 dá 60. Certo? Dá 60. 60 com 196 dá 150. Ah, tá, eu errei ali, ó. Eu errei ali, ninguém falou nada, hein? Você deve estar agoniado. Quem viu deve estar agoniado, ó. É menos 39. Então, é menos 39 vezes 4. Tá? Então, vamos voltar de novo. Essa parte aqui eu vou voltar. Ainda bem que eu percebi agora, hein? 9 vezes 4. Acontece, tá? Não vem encher o saco não, porque acontece. 9 vezes 4, 36. Vai 3. 9 vezes 4 dá 12. Mais 3, 156. Ó. 156. Tá. Aqui não vai dar mesmo, ó, porque 12 com 96 dá 108. Aqui passou mais ainda. Então, aqui realmente não deu. O 2 não é. Mas aqui vai dar menos 156, ó. Tá? Aí você vai falar, como é que você percebeu o teu erro? Eu percebi porque eu já fiz antes e vi que deu. Tá vendo? Não pode errar. Se você errar, já pensou se eu chego lá no final agora, quando é que eu errei? Onde é que eu errei? Que enrolação, né? Tá, mas aqui, ó, cheguei. Tá? Então, menos 156 aqui, ó. Agora, acertei, 39. Então, aqui, ó, 20 com 40, 60. 60 com 96, 156. Com menos 156, opa, deu 0. Beleza.
Então, x igual a menos 2 é uma raiz, tá vendo? Então, uma das raízes está aqui, ó. E agora eu faço o quê? Continuo testando? Não, agora eu vou reduzir, né? Se aqui está do 4º grau, eu vou aplicar Brillouin-Ruffini para obter um do 3º grau, porque fica mais fácil do 3º grau. Então, Brillouin-Ruffini. Eu ponho aqui o menos 2 e aqui eu ponho os coeficientes lá daquela lá, ó. Tá vendo lá os coeficientes? É 6, menos 5, cuidado para não errar, menos 39, menos 4 e 12, beleza? Aqui, coloquei os coeficientes certinho, né? 6, menos 5, menos 39, 4, 12, beleza? Então aqui, ó, vou baixar aqui, ó, 6. 6 vezes menos 12, 6 vezes menos 2 dá menos 12. Menos 12 com menos 5, menos 17. Menos 17 vezes 2 dá mais 34. Mais 34 com menos 39 dá menos 5. Menos 5 vezes menos 2 dá mais 10. 10 menos 4, 6. 6 vezes menos 2 dá menos 12. Menos 12 com mais 12, 0. Beleza? Ó, então isso daqui, tá? Isso daqui é a equação 6x menos 17x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Agora eu tenho que achar as raízes disso aqui, certo? Agora olha só. Eu continuo com aquelas raízes racionais? Continuo investigando essas raízes racionais? Não, não preciso. Por quê? Porque agora eu vou reduzir, ó. Quem são os divisores desse daqui, do 6? 1, 2 e 3 e o 6. Então eu elimino o 4 e o 12. Tá vendo? Então aqui fica melhor. Vou simplificar, tá? Ó, esse daqui e esse aqui eu vou tirar fora, porque não são divisores do 6. Agora, o coeficiente A continua sendo 6, então continua sendo esses divisores aqui. Então, 1 por 1 já viu, 1 por 2 dá meio, continua aqui, 1 por 3 continua, 1 por 6 continua. Então, 1 por 6, 1 por 3... 1 por 6 eu não coloquei aqui antes, né? Eu tava esquecendo ali, né? 1 por 1, 1 por 2... Tá aqui 1 por 1. Eu acho que eu fiz primeiro esses, né? Depois eu fiz esse. Como é que foi que eu fiz? Não, faltou aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Beleza. Aí depois... por 2. 1 por 2, tá aqui. 1 por 3, tá aqui. 1 por 6. Faltou aqui, ó. Mais ou menos 1/6. Ó. Tá faltando. Aí depois... O que eu fiz? Eu fiz esse com esse, né? Aí depois esse com esse, 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 3 meios, tá aqui. Esse com esse, 2, esse com esse, 3, esse com esse, 6, beleza. Aí depois, esse com esse, com esse, esse com esse, 1/3, esse com esse, 2/3, esse com esse, 1/3. Aí, foi, né? Não? Ai, que saco. Enrolei aqui, hein? Dá 2/3, tá aqui. 6. Não tem quartos. Então, aqui, ó. Eu fiz tudo cagado. Caramba. Vamos lá. Esse. Aí, esse por esse, 1 meio. 1 meio. 2. 3 meios. 2. 3. E 6, tá lá. Aí agora com esse aqui, 1/3, 2/3, 3/3 dá 1, 4/3 tá aqui, 6/3 dá 2, dá 4, beleza. Agora com 6, 1/6 tá aqui, 2/6 é 1/3, 3/6 é 1 meio, 4/6 é o 2/3, tá aqui, 6/6 e 2/6. Bom, acabou. Agora sim, estava faltando esse aqui só. Tá? Bom, agora que eu eliminei esse, vai ficar o quê? Vai ficar... Já vi, é o 3, aí o 4 sai fora, esse aqui sai fora, não é mais, porque esse aqui não é. O 6 e o 12 já não é mais. Então pronto, eliminei já o que não dá. Tá? Aí aqui, ó, 1 meio continua, 2, o resto aqui continua tudo, né? Isso aqui tudo continua. Tá? 1/6, 2/3, 1/3, tal. O resto continua tudo. 3,
6, 6, 6, 6 sobre 2, 1 meio, dá 2 terços. Eu só não tenho o 4 terços, 2 terços. Eu tenho aqui 2 terços. O 4 terços não tem mais, porque esse aqui não tem mais, não é mais o divisor. 4 terços não tem mais. Então, o que é 4 terços saiu fora também. Tá? 4 terços. O 2 terços tem daqui, ó, 2 terços. Mas o 4 terços não tem mais. 3 meio continua, todo o resto continua. Então tá, vou continuar investigando. Vou investigar agora o 3. Né? Tá vendo? Se eu fosse investigar com 3 aqui, potência 4, ia dar muito alto. Agora com potência 3 dá mais fácil, né? Então, ó, aqui vai ficar... Agora eu vou fazer com o x igual a 3, tá? Então, ó, 6 vezes 3 ao cubo, 27. Menos 17 vezes 3 ao quadrado, 9. Menos 5 vezes 3 dá menos 15. Mais 6. Tá? Vamos ver. Isso aqui vai dar 42, vai 4. Tá? Eu, na verdade, olha só, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu, na verdade, deveria ter começado com o menos 2, porque o menos 2 pode ser raiz dupla. Entendeu? Eu só verifiquei o 2 aqui. Beleza, quer dizer que ele não é mais raiz? Pode ser que ele seja. O mais o menos 1 não é, o mais 2 não é. Porque eu já eliminei aqui. Se ele fosse, já teria dado. Agora o menos 2 deu aqui. Pode ser que o menos 2 seja raiz dupla. Eu pulei ele. Vamos para o 3. Tá? Pode ser que seja. Eu teria que testar. Depois eu testo. Mas vou arriscar. Eu já comecei no 3. Vamos lá. 6 vezes 7, 42. É 4. 12 mais 4, 16. Tá? 7 vezes 9, 63. Vai 6. 9 mais 6, 15. Então, menos. Aí, menos 15 mais 6. Então, olha só, isso aqui vai dar menos 68. Menos 168. Esse daqui deu mais 168. Opa, calma aí. Isso aqui deu 0. Então, x igual a 3 é uma raiz. Tá? Então, x3 é uma raiz. Isso aqui é uma raiz. Beleza. Então, eu vou reduzir. Vou aplicar Breuer-Ruffini agora nessa daqui, ó. Nessa daqui eu vou aplicar Breuer-Ruffini. Tá aqui, ó. Coloco o 3 aqui e começo. Tá? Já tá pronto aqui. Por isso que eu deixei o espaço embaixo. Porque a próxima eu ia reduzir com esses coeficientes. Então, abaixo o 6. 6 vezes 3, 18. Com menos 17, 1. 1 vezes 3, 3. Com menos 5, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Com 6, 0. Pronto. Agora eu não preciso testar mais. Por quê? Porque agora isso aqui deu o quê, ó? 6x ao quadrado mais x menos 2 igual a 0. Aí eu aplico o Bhaskara, aplico a alternativa para o Bhaskara ou aplico fatoração. E esse aqui eu acho que vai dar fatoração. Quer ver? Ó. Esse daqui é 1 vezes 6, 2 vezes 3. Esse aqui é 1 vezes 2. A diferença tem que dar 1, porque aqui é menos, então isso aqui vai vir da diferença. Olha aqui, ó, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3 deu 1. Então é isso aqui, ó. Esquece aqui, é isso aqui, ó. Então isso aqui vai ser assim, ó. 2x mais ou menos alguma coisa vezes 3x mais ou menos outra coisa. Tá? Porque ó, o 6 é 2 vezes 3. Agora, o 1 e o 2 eu tenho que ver até aqui, ó. Só que é o seguinte, ó. 2 e o 2 dá 4 menos 3 vezes 1, 3. 4 menos 3. Então, o 2 tem que estar aqui, ó. Tá? E aqui vai ter que estar 1. Agora é só o sinal. Bom, a diferença deu positiva, quer dizer que a maior multiplicação tem que ser positiva. Então, aqui é mais e aqui vai ser menos. Então, olha só. 2x vezes 3x, 6x ao quadrado. Menos 1 vezes mais 2 dá menos 2, beleza. Ó, menos 3x com mais 4x, x. Então, beleza. Então, aqui deu as raízes. Ó. X é igual ao quê? 1 sobre 2. E aqui deu x é igual a menos 2 sobre 3. Essas raízes estão lá? Estão. Aqui, ó. 1 meio está aqui, ó. Aqui, ó. Mais 1 meio. O menos 1 meio não é. O menos 3 não é. O mais ou menos 6 não é. Aqui a outra deu menos 2 terços. 2 terços está aqui, ó. Menos 2 terços está aqui, ó. Tá vendo? Essa não é, essa não é, essa não é, essa não é. Viu? Todas as raízes, né, que deu x igual a 2, x igual a 3, x igual a menos meio e x igual a... Todas as raízes estavam previstas aqui, ó. Estavam previstas aqui. Então, é como o teorema diz. Então, uma equação polinomial de coeficientes inteiros
Se admitir uma raiz racional, a raiz racional vai ser composta do quê? Em cima vai ser os divisores do 12 e embaixo vai ser um dos divisores do coeficiente ali de maior grau. E foi o que deu. Tá aqui, ó, as 3 raízes estão aqui, estavam previstas. As 3 raízes eram racionais. Como eu falei, as 4 raízes dessa equação eram racionais. Só que essas aqui, racionais inteiras. E essas aqui, racionais fracionárias. Tá? Então, mas dá muito trabalho. Mas esse exemplo aqui foi só para demonstrar o teorema. Agora vocês vão ver mais 2 exemplos, que é o que normalmente cai e que não é tão difícil, tá bom? Vamos lá. Aqui, resolver a equação. Então, eu vou aplicar o teorema aqui para prever as possíveis raízes, tá? Mas resolve mais fácil que isso, tá? Eu só vou mostrar aqui, ó. Então, quais são os divisores do 3? Então, divisores do 3. Aqui é mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Quem são os divisores do 2? Os divisores do 2 é mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Então, quais são as possíveis raízes? Mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 1. Então, possíveis raízes. Mais ou menos 1. Mais ou menos 1. Agora, mais ou menos 3 dividido por mais ou menos... Tem que fazer esse por esse, né, primeiro. Então, esse por esse. Beleza, agora esse por esse. Mais ou menos 3 inteiros. Agora, esse por esse. Mais ou menos meio, e esse por esse, mais ou menos 3 meios. Tá vendo? São os possíveis. São 8, 2 vezes 2, 4. Só que como tem um mais ou menos, então 8 possíveis raízes. O que a gente faz? A gente começa pelas fáceis. Tá? Primeiro de tudo, mais ou menos 1. Vou somar os coeficientes. Se eu somar os coeficientes, dá 0. Mais 8 com mais 2 dá mais 10. Menos 7 com menos 3 dá menos 10, dá 0. Então, 1 é uma das raízes. Então, eu aplico aqui o dispositivo prático de Birolfini. Põe 1 ali e vai ficar o quê? 2, menos 7, 8 e menos 3. Abaixo o 2. 2 vezes 1, 2. Com menos 7, menos 5. Menos 5 vezes 1, menos 5. Com 8, 3. 3 vezes 1, 3. Com menos 3, 0. Então, acabou, não preciso nem investigar. Agora, as outras raízes, eu pego o quê? Fatório isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? É 2x ao quadrado menos 5x mais 3 igual a 0. Vou fatorar. Então, olha só, é mais, né? Então, isso aqui vai vir da soma. Então, aqui, ó, 2 vezes 1 e 3 vezes 1. Olha aqui, a soma está aqui, ó. 2 mais 3, 5. Então, isso aqui vai ser assim, ó. 2x mais ou menos alguma coisa, x mais ou menos alguma coisa. Como aqui é mais, os sinais são iguais, e aqui é menos, então os sinais são iguais a menos. Agora, onde é que vai o 3 e 1? Então, como eu falei, o 3 tem que multiplicar o 1. Então, 1 está aqui. Então, o 3 é o do independente, tem que estar aqui multiplicando 1, e o outro 1 multiplicando 2 lá. Então, ó, 2x ao quadrado, menos 3 vezes menos 1 mais 3, menos 3x com menos 2x, menos 5x. Então, as raízes aqui é o quê? 3 meios, tá lá, 3 meios. E a outra raiz aqui é x igual a 1, tá lá, x igual a 1. 1 era raiz dupla. 1 era raiz dupla, se eu tivesse somado aqui, eu teria percebido, ó. 2 mais 3, 5, com menos 5, 0, tá vendo? Tem que sempre somar primeiro os coeficientes. Começa somando os coeficientes. Deu 0, então 1 é raiz. Aí aplica Birolfini. Soma os coeficientes de novo. Deu 0 de novo? Aplica Birolfini de novo e acabou. Se eu aplicasse Birolfini aqui, ó, 1, ó o que eu ia dar? Ia dar 2, 2 vezes 1, 2, com menos 5, menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3, com 3, 0. Então tá aqui, ó, 2x menos 3, tá? Não precisava ter feito isso aqui, não precisava ter gastado energia fazendo essa fatoração, tá? Então a solução são o quê? É o 1, que é uma das raízes, e o outro é o 3 meios. Acabou. São as duas raízes. Aí você fala, não, mostrando 3 raízes. São, mas uma é dupla. Então não precisa escrever ela 2 vezes no conjunto de solução. Tá? Não precisa escrever ela 2 vezes. E a última de hoje, chega de estudar, né? Então assim, ó, resolver a equação x à quinta mais 2x à quarta menos 2x à terceira mais 2x ao quadrado menos 3x igual a 0. Tá? Então, quais são as possíveis... calma aí, ó, mas não tem... Lembra lá que o termo independente não podia ser 0? Esse aqui é, então...
aqui já está evidente uma das raízes, é o x igual a zero. Se eu colocar o x em evidência, vai ficar aqui, ó, x vezes x à quarta, mais 2x à terceira, menos 2x ao quadrado, aqui, ó, mais 2x, e aqui, ó, menos 3, igual a zero. Tá vendo? Então, x igual a zero é uma das raízes. Agora, esse aqui, quais são os divisores? Ó, veja só, os divisores do coeficiente do x à quarta, né, o coeficiente x à quarta é 1. Então, quer dizer que as outras raízes elas vão ser inteiras. E inteiras o quê? Vão ser provavelmente os divisores desse aqui. Tem que testar. Então, quem são os divisores do 3? Os divisores do 3 é o quem? É mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Nem preciso ver os divisores desse, que é mais ou menos 1. Então, as possíveis raízes são os divisores desse aqui. Então, vamos somar os coeficientes. Lembra do 1, né? Somos os coeficientes, né? 1 mais 2, 3. Com menos 3, 0. E menos 2 com 2, 0. 0 com 0, 0. Opa, 1 é raiz. 1 é raiz. Então, vou aplicar Brio-Ruffini nessa daqui, ó. 1. Então, os coeficientes aqui, ó. 1, 2, menos 2, 2 e menos 3. Tá vendo? 1, 2, menos 2, 2 e menos 3. Então, abaixa aqui 1. 1 vezes 1, 1. Com 2, 3. 3, 1, 3. Com menos 2, 1. 1 vezes 1, 1. Com 2, 3. 3 vezes 1, 3. Com menos 3, 0. Ó, vamos somar os coeficientes. Dá 0? Não, não dá. Mas espera aí. Isso daqui, ó, tá? Como eu reduzi, isso aqui é x à terceira, isso aqui é x ao quadrado, isso aqui é x, e esse aqui é o independente. Então, se eu colocar o menos 1, esse aqui vai ficar negativo, esse aqui vai ficar negativo, então vai ficar menos 1 com menos 1, menos 2. Aí, 3 com 3 dá 6. Não, menos 1 não é. Tá? Então, ó, então, isso daqui, essa equação, agora ela pode ser escrita como sendo x vezes x menos 1 vezes x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x mais 3 igual a 0. Aí, agora vamos ver. Quais são os divisores do mais ou menos do 3? É mais ou menos isso aqui, ó. Então, o 1 é, o menos 1 eu acabei de testar, não é. Tá? Então, agora pode ser quem? O mais 3 ou o menos 3. Como os coeficientes são todos positivos, o mais 3 não é, porque isso aqui vai dar positivo, isso aqui vai dar positivo, positivo não vai dar 0. Então, o mais 3 não é. Então, só pode ser o menos 3. Então, vou aplicar o Brio-Ruffini aqui. Só pode ser. O mais 1 já foi. Testei o mais 1 de novo, não é. O menos 1 eu testei. Não é. Eu testei, o menos 3 não é, porque dá para ver que isso aqui vai dar positivo. Então, não é. Então, só pode ser o menos 3. Então, vou aplicar o Brio-Ruffini. Mas você fala assim, pô, peraí, mas aqui ainda tem 3 raízes. Aqui tem 3 raízes. E só tem o menos 3 para eu testar. Então, será que as 3 raízes são menos 3? Vamos ver, ó. Menos 3 dá 1, 3, 1 e 3. Abaixo 1. 1. 1 vezes menos 3, menos 3. Com 3, 0. 0 vezes menos 3, 0. Com 1, 1. 1 vezes menos 3, menos 3. Com 3, 0. Opa, então são raízes imaginárias, ó. Que isso aqui é x ao quadrado mais 1. Então, isso aqui ficou assim, ó. Até agora ficou assim, ó. X vezes x menos 1 vezes x mais 3 vezes x ao quadrado mais 1 igual a 0. Então, ó, as raízes estão aqui, ó. 0, 1, menos 3. E essa daqui, ó, é a raiz imaginária. Eu faço assim, ó. Vou fazer aqui, ó. X ao quadrado mais 1 igual a 0, ou seja, x ao quadrado é igual a menos 1. Passo esse quadrado como mais ou menos raiz quadrada, então isso aqui vai ficar o quê? X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Menos 1 é o i. Então, x é igual a mais ou menos i. Então, pronto, a solução é... Vou começar com as imaginárias. I menos i, daí, 0, 1 e menos 3. 5 raízes, equação do quinto grau, 5 raízes, tá vendo? Então, o menos 3 era raiz, tá? Então, tinha o 0, né, que eu peguei logo aqui de cara, fatorando, colocando o x em evidência, o x é 0. Aí, essa de quarto grau sobrava mais ou menos 1, mais ou menos 3. O mais 1 era e o menos 3 deu. E as outras? Ah, se não dá mais...
Se não tem mais nenhuma outra raiz, então ou as raízes são complexas ou são irracionais. Nesse caso aqui são complexas, tá? E aqui deu as raízes. Beleza? Bom, por hoje é só. Hoje foi pesado pra caramba, hein? Hoje foi bastante aula, né? Então é isso aí, curta o vídeo, compartilhe, tá? Acompanhe aqui as aulas aqui, pergunte nos comentários, tá? Veja lá as listas de exercícios, faça os exercícios, tem exercícios muito bons, tá? Tem exercícios muito bons. E amanhã eu vou fazer só mais exercícios, porque o assunto de equações polinomiais acabou. Então amanhã eu vou fazer alguns exercícios só. Ou talvez eu nem faça exercício, sabe uma coisa? Já que eu vou fazer uma semana de equação polinomial, então amanhã eu não vou fazer exercício. A aula do terceiro ano, hoje, encerrou essa semana. Semana que vem eu vou fazer só exercícios de equação polinomial. Vou caprichar, fazer uma semana bem de exercício. Você aproveita o dia de amanhã para fazer os exercícios da lista. Beleza? Então é isso aí. Vamos que vamos. Se vocês me perguntarem, se vocês me mandarem questões, eu faço vídeo amanhã do terceiro ano. Se não, só semana que vem. Beleza? Então é isso aí, vamos que vamos. Estão aqui todas as aulas. Tá? Vamos que vamos e até a próxima.